Fala galerinha do barulho, aqui é o Igor Moreno e sejam muito bem-vindos ao novo canal da Redbox, onde teremos muito mais conteúdo para vocês, fãs da editora, vocês jogadores, e nós vamos aqui nesse canal bater altos papos fantásticos sobre os jogos da Redbox Editora, sobre game design e sobre outros assuntos bacanas que estão rolando nesse nosso mundo, nesse nosso nicho dos jogos. E para começar, já vamos começar com uma coisa diferente. Eu quero falar para vocês 5 coisas que você deve saber antes de escrever o seu primeiro jogo. Todos nós já tivemos uma ideia super legal, tipo assim, olha, que legal, eu vou transformar isso num jogo. Mas o que a gente precisa saber antes, sabe, antes do processo, o que a gente precisa saber para começar? Número 1, o seu jogo vai ser ótimo. Você vai achar o seu jogo fantástico, a sua mãe vai achar o seu jogo fantástico, o seu primo de 10 anos vai achar o seu jogo fantástico. Só que tem uma coisa, ele não é. O que nos leva ao número 2, o seu jogo vai ser bem ruim. Tá, pessoal, a número 1 e número 2 são uma brincadeira, são uma coisa só, mas basicamente o que acontece? É muito comum que quando a gente cria o nosso jogo, a gente tem aquela ideia, a gente começa a transformar aquilo em regras, começa a fazer sentido na nossa cabeça, nós achamos aquilo fantástico. Gente, é fantástico, é uma experiência ótima, é daí que vem o seu jogo vai ser ótimo. Ele vai ser uma grande experiência para você, para os seus amigos, para qualquer um que jogar, porque sim, ele pode ser um grande jogo, mas as chances dele ter alguns problemas, algumas necessidades de melhoria são grandes. E é por isso que dali a um tempo, quando você, claro gente, nem todo mundo vai ser um game designer, vai viver disso, mas todo mundo já criou um joguinho ou dois na sua vida e quando olha aquele jogo que criou uns anos atrás, tipo, eu criei isso? Vixe! Então, por mais que o seu primeiro jogo tenha probleminhas, precise melhorar, ele vai ser uma ótima experiência, portanto, ele vai ser ótimo. Porém, quando você estiver lá na frente, olhar pra trás e quiser melhorá-lo, talvez, você vai ver, ele era meio ruim, não era tão bom assim. Mas a experiência é o principal nesse ponto. E existe uma outra coisa muito comum que acontece, quando o pessoal fala comigo, Igor, o que eu faço pra proteger o meu jogo? Vão roubar a minha ideia. Número 3, não vão roubar a sua ideia. Olha só, gente. É normal você ter uma ideia, você ter aquela sacada e querer protegê-la, claro, porque você teve aquela ideia. É seu. Mas eu vou te falar uma coisa. Você não foi a primeira pessoa a ter essa ideia. O velho guerreiro Chacrino dizia, nada se cria, tudo se copia. Bom, não é que tudo se copia em si, mas o grande lance, pessoal, é que no nosso meio de jogos, muitas coisas são parecidas, muitos conceitos são similares, as mecânicas básicas de board games e RPGs são quase as mesmas no decorrer de toda a gama de jogos. Então, o grande lance aqui, gente, não é saber que você foi o primeiro a ter aquela ideia, porque muitas pessoas podem ter tido aquela ideia antes. O grande lance é quem vai ser capaz de transformar aquilo num jogo legal, aquilo num produto, numa experiência bacana para os jogadores. Então, se você teve uma ideia super fantástica sobre abelhas robóticas que fazem mel numa colmeia e tem uns hexágonos, né, uns hexes, e você posiciona... Provavelmente alguém já teve essa ideia, tá? Eu tô falando isso aqui agora, provavelmente alguém que tá assistindo esse vídeo já teve essa ideia também. Tenha em mente que o primeiro passo não é nem proteger a sua ideia, porque vai por mim, a sua ideia vai mudar até o final do game design. Então, simplesmente faça seu jogo. Porque isso nos traz ao número 4. O seu jogo não é um jogo se ele não for jogado. Pode parecer até bizarro, né? Mas quantos jogos, olha só, vocês vão concordar comigo. Quantos jogos, quantas ideias a gente não teve que nunca saíram da gaveta? Pode não ser um jogo em si, um RPG, um board game, um card game. Pode ser simplesmente uma ideia de uma campanha pro seu Old Dragon, pro seu RPG. Quantas você já não deixou na gaveta? Não ficou só no papel? Essas são apenas ideias ainda. O seu jogo se torna um jogo quando ele é jogado. Então, combinando com a dica anterior do número 3, ninguém vai roubar a sua ideia. Primeiramente, você tem que jogar a sua ideia para ela virar um jogo. Então, não tenha medo de prototipar. Não tenha medo de pegar, escrever as regras no Word, imprimir para dar para seus amigos se for um RPG, de desenhar os cartõezinhos se for um card game, se pegar fichinha de fliperama, nossa, fichinha de fliperama, eu tenho, né, que eu sou velho, mas enfim, pegar marcadores, pegar feijão e usar com marcadores dos seus trabalhadores no seu Eurogame e tal. Não tenha medo disso, gente. Primeiramente, jogue o seu jogo, porque se ele não for jogado, ele não é um jogo. Pronto. E o número 5. Nenhum plano sobrevive contato com o inimigo.
Não, pera, esquece que eu falei isso aí, porque se eu falar isso, eu dou a ideia de que eles são seus inimigos, mas não, eles não são seus inimigos, eles são seus melhores amigos, os playtesters. Gente, por melhor bolado que seja seu jogo, você, como designer, não é capaz de prever todas as possibilidades daquilo. Então, gente, até títulos grandes utilizam playtests abertos hoje em dia. Então, é muito importante playtestar, jogar o seu jogo, como eu falei no número 4, e ver se o jogo funciona. Não é só você jogando, gente. Primeiramente, faça o seu jogo, jogue com seus amigos, bota pra jogo. Eu gosto de falar isso, bota pra jogo. Bota pros seus amigos, bota sua mãe pra jogar, seu pai, seu tio, sua avó, seu papagaio. Mas depois, procure pessoas que você não seja tão próximo assim, que estejam dispostas a jogar o seu jogo. Porque, embora você ainda possa ter, claro, contato com elas, elas não vão estar no mindset direto da mente do jogo. Porque, olha só, quando você cria uma coisa, você já está entendendo, você já está no clima daquela obra. Quando você pega alguém e simplesmente entrega o jogo para aquela pessoa vai ter que entender o estilo do jogo, vai ter que entender as regras sem estar baseado na sua opinião, na sua experiência já como criador do jogo. Então, primeiramente experimente com os mais próximos, depois vá gradualmente liberando pra galera experimentar. Uma forma de fazer isso, libera na internet, cara. Manda um PDF pro pessoal, se for um board game, um card game, bota um print and play, faz o pessoal imprimir e jogar, cara. Tem licenças abertas pra isso, a Creative Commons, por exemplo, o próprio Old Dragon aqui, gente, ó. O Old Dragon hoje em dia, ele é totalmente licença aberta, você pode criar coisas com o Old Dragon. Eu criei o Space Dragon assim, gente. Eu criei o Space Dragon e botei lá no fórum da Redbox Editoras, na época tinha um fórum, e o pessoal gostou e me chamou para escrever. E hoje eu tô no Redbox fazendo esse vídeo pra vocês. Então, gente, playtestem o seu jogo. Eu mesmo playtestei o Space Dragon umas 2 ou 3 vezes, extensivamente, uma mesa pesada, assim, pra ver se a regra funcionava. E funcionou, tive que mudar algumas coisas, sim, mas tive, né? Então, testei o jogo. Então é isso, pessoal. Essas foram 5 dicas do que você deve saber antes de criar o seu primeiro jogo. Só que as chances de você já ter criado um jogo são grandes, então não trate isso como apenas o seu primeiro jogo, trate isso como boas práticas de game design. Mesmo se você não queira ser um profissional na área, não queira viver disso, você como hobbyista, como entusiasta dos jogos, puxa, já é uma ideia, já é um insight de como que os caras fazem, como que eu posso fazer o meu jogo, como eu posso tornar o jogo que eu já estou jogando com meus amigos aqui até melhor também. Igor Moreno vai ficando por aqui, pessoal. Esperem muito mais conteúdos bacanas aqui no canal da Redbox. Um beijo pra vocês e até a próxima.